E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre 10 fatos curiosos sobre a história do Brasil. Bom, é isso aí, Red Nerds. Ajudem o canal, já deixe seu like, seu joinha e compartilhem o vídeo, porque isso ajuda bastante a gente. O Brasil é um país gigantesco, de proporções continentais. Com mais de 204 milhões de habitantes, tem uma cultura rica e uma tonelada de problemas que se acotovelam com toda essa beleza. Nós da equipe Red Nerd listamos para vocês algumas curiosidades bem interessantes sobre a história do Brasil. Confira conosco agora 10 fatos curiosos sobre a história do Brasil. O Rio de Janeiro já foi a capital de Portugal, pode crer, o que faz da cidade maravilhosa a primeira e única capital europeia fora da Europa. O Rio de Janeiro tornou-se capital da colônia portuguesa em 1763 e em 1808 tornou-se sede de todo o Império Português, que incluía países como Angola e Moçambique da África, Goa na Índia, Timor no Sudeste Asiático e Macau, China. Calcula-se que até o começo do século XX, o Brasil importou cerca de 5,5 milhões de escravos da África, quase metade do total de todos os escravos do continente americano. Só na cidade do Rio de Janeiro foram cerca de 2 milhões de pessoas. Estudos dizem que desse total cerca de 1 milhão morreram antes de desembarcarem aqui no Brasil, e que aproximadamente 60% do total eram, infelizmente, crianças. Acreditem se quiser, a primeira moeda oficial do nosso Brasil foi o real. Na realidade, no plural era chamado de réis. Ficaram conhecidas como séries de patacas. Elas surgiram pela primeira vez em 1695 e circularam por séculos, quando só em 1942, no auge da Segunda Guerra Mundial, começou a circular o cruzeiro, depois o cruzeiro novo, já em 65 isso. Mas o cruzeiro flertou bastante na nossa economia, voltando à cena na década de 70 e permanecendo até os anos 80, num vai e vem de nomes como cruzado, cruzado novo e até cruzeiro real, quando em 1994 finalmente deu lugar ao nosso atual real. Por volta de 1500, quando Cabral desembarcou aqui no Brasil, mais de 1000 línguas indígenas e derivadas eram faladas aqui. Hoje, apenas 180 ainda sobrevivem e apenas 11 são faladas por mais de 5.000 pessoas, e esse número não inclui as comunidades estrangeiras e nem pessoas que aprendem outros idiomas. O teatro mais antigo em atividade no Brasil é a Casa de Ópera Vila Rica, em Ouro Preto, Minas Gerais, que foi construída em 1769 por João de Souza Lisboa e inaugurada em 6 de junho de 1770, no aniversário do rei Dom José I. A primeira estrada de ferro brasileira, que ainda está em funcionamento, foi construída e inaugurada por Irineu Evangelista de Souza, o famoso Barão de Mauá, em 30 de abril de 1854, com a extensão de 14,5 km, ligando o Porto de Mauá, na Baía de Guanabara, a Fragoso, no Rio de Janeiro, no sopé da Serra da Estrela. O nosso ilustre Oscar Niemeyer não assina sozinho o projeto de Brasília. A cidade foi projetada e construída por uma empresa chamada Novacap, a partir de um projeto anterior do arquiteto Luiz Costa. Na verdade, Niemeyer projetou os principais prédios públicos da capital federal, inaugurada em abril de 1960 pelo então presidente Juscelino Kubitschek. As baianas usam turbantes até hoje graças a uma moda lançada sem querer pelas violentas do rei. Isso mesmo. Foi Carlota Joaquina, suas filhas e outras damas da corte que protagonizaram a cena durante uma infestação de piolhos no navio que as trouxe para o Brasil. Pois é. Elas preferiram raspar a cabeça e enrolar em turbantes para disfarçar a careca, se tornando modelos para as mulheres brasileiras que consideraram ser aquela uma moda europeia.
Se você acreditava que a suculenta feijoada brasileira teve origem nas senzalas, quando os escravos pegavam partes como pés, orelhas e rabo de porco, descartadas pelos patrões para misturar no feijão, você sempre foi enganado. Eu também fui, pensava isso. Mas na realidade, a feijoada como conhecemos surgiu no final do século XIX, feita pelos portugueses como uma solução simples para a falta de alimento no Brasil. Mas segundo historiadores sugerem, essa iguaria provavelmente é milenar, remontando possivelmente da área mediterrânea, à época do Império Romano. E para finalizar, Rednerds, a primeira cidade fundada no Brasil foi São Vicente, no litoral paulista, e não Cabralha, na região de Porto Seguro, Bahia, como muita gente pensa. Em Cabralha, aportou a nau de Pedro Álvares Cabral, no ano de 1500, mas a primeira cidade só foi fundada no dia 22 de janeiro de 1532 por Matinho Afonso de Souza, São Vicente, São Paulo. E é isso aí, Red Nerds. Essas são algumas curiosidades sobre a história do Brasil que separamos para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, sugestões ou críticas através do nosso Facebook e do nosso Twitter. Valeu, Red Nerds. Sigam nossas redes sociais, dá uma força, dá um like, compartilha o vídeo. Valeu, ajuda a gente aí, a gente a crescer. Até a próxima, valeu!